Estudantes da mediação tecnológica, voltamos. Tem que falar voltei, Maurício. Voltei! Voltou, Maurício. Para mais uma aula híbrida. E agora? O que vai ter na aula hoje? Só que tu que estava aqui na outra aula. Pô, eu senti muita falta de você, porque eu fiquei passando uma canetinha, escrevendo ali, mas foi muito legal. Na aula passada a gente viu sobre razão e proporção e equações do primeiro grau. E aí, na razão e na proporção, a gente percebe que as grandezas, elas se comportam de maneiras diferentes. Elas não têm o mesmo comportamento sempre. Então, acho que seria interessante na aula de hoje nós falarmos um pouquinho sobre esse comportamento das grandezas. Como é que elas se comportam quando eu relaciono uma com a outra? Né? Ai, beleza. Então, isso é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Tem a ver com proporção, não é? É, por isso que a gente viu a nossa aula de proporção primeiro. Perfeito. Então, na telinha, vamos lá. Aula híbrida 19, aula vídeo. Na aula de hoje nós temos grandezas diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Grandezas proporcionais, o que é isso? O que tem a ver grandezas proporcionais? É bom entender primeiro isso aqui, para depois falarmos de direta e de inversamente. Vamos lá então? Beleza, então coloca na telinha aí o que é grandezas diretamente proporcionais. Vimos que na proporção nós temos o objetivo de encontrar o valor de x. Chamado de quarta proporcional. Então, ó, atenção a essa palavrinha aqui, ó. Quarta proporcional, ó, tem a ver com proporção. Quem é a quarta proporcional? A quarta proporcional é aquele x que está ali escondido, olha só. Ele está ali escondidinho, então eu quero saber qual o valor desse x. Esse x, na proporção, é chamada de quarta proporcional, beleza? Beleza. Então, esse como xzinho que a gente aí. vai encontrar esse valor de x? Bom, na aula anterior, o professor Valnei falou para vocês de razão e proporção. Tem a propriedade fundamental das proporções, beleza, né? Beleza. Então vamos só olhar aqui para o vídeo, para a telinha, e a gente vê que aqui a gente tem duas razões. E a gente falou que na aula passada, uma igualdade entre duas razões é o quê? É uma proporção. Se é uma proporção, a gente faz a propriedade fundamental, aplica, né? A propriedade fundamental das proporções. Beleza. Só que na proporção, isso é muito prático, porque é só multiplicar, né? Cruzado, só fazer a multiplicação em x ali. Mas e quando eu tiver que fazer uma regra de 3, onde eu tenho que analisar as grandezas em questão? Então é aí que nós vamos ter que entender o seguinte, que quando eu vou aplicar essa proporção em um problema, eu vou ter duas situações na hora de montar a minha proporção. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, quando eu faço análise de situações, vamos aqui conversar com eles agora rapidinho, que olha só, é importante que vocês entendam isso. Nós já tivemos uma aula sobre regra de 3, mas olha só, quando as minhas grandezas, eu quero fazer suco, fui lá no pé, colhi 10 acerolas, fiz o suco, deu 200 ml. Então, 10 acerolas, 200 ml de suco. Beleza. Se eu quero fazer mais suco, eu tenho que ter mais acerola. Se você tiver mais acerola, você vai ter mais suco. Aumentou, beleza. Aumentou. Então, gente, lembra dessa aula? A gente falou, sobe, sobe. Então, se uma grandeza aumentar e a outra, consequentemente, aumentar na mesma proporção, é grandeza diretamente. Então é diretamente. E se um aumentar e a outra diminuir? Aí a gente tem aquele sobe e a outra desce. Se uma sobe e a outra desce, é inversamente proporcional. Perfeito. Então, na telinha, diretor, vamos lá na telinha, porque grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos prestar bastante atenção. Olha só, diretamente proporcional. Na medida com que uma vai aumentando, a outra também vai aumentando. Só não posso esquecer, aumenta ou diminui com a mesma proporção. Se dobrar uma, a outra também vai dobrar. Se eu multiplicar por 3, se eu triplicar, a outra também vai triplicar. Então, sempre a grandeza principal vai se comportar
dependendo da outra grandeza. Então, uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também vai diminuir. Beleza. E aqui na telinha a gente trouxe um exemplo mostrando aqui o que é diretamente proporcional. A gente trouxe duas grandezas, que é o número de tortas e a quantidade de farinhas. Com meio quilo de farinhas, eu faço quantas tortas? Uma torta. Com 1 quilo. 2 tortas. Com 1,5 kg. 3 tortas. Beleza, então isso aqui são diretamente proporcionais, porque quando eu aumento a quantidade de farinhas, vai aumentar a minha quantidade de tortas. Aumentou, aumentou. Sobe, sobe. Sobe, sobe é diretamente proporcional. Ficou bem clarinho, beleza. Perfeito. Então aqui, diretamente. Na inversamente, acontece justamente o contrário. Uma aumenta, a outra vai diminuir. Aqui nós temos o exemplo da velocidade, para ficar bem prático para você. Se você vai para a escola e a sua escola fica, vamos lá colocar, a 50 quilômetros da sua casa. Se você vai com muito tempo, você pode ir mais devagar, você vai mais tranquilo, você vai ali curtindo a paisagem, você vai curtindo aquele momento de chegar na escola. Se você sai mais atrasado, você precisa ir mais rápido. Então, quando eu aumentei a velocidade, consequentemente, o meu tempo vai diminuir. Olha só, a 30 km por hora, eu demoro 12 horas para executar uma viagem. Agora, se eu quero chegar mais rápido, eu dobro a velocidade, 60 km por hora. Eu vou diminuir meu tempo pela metade, porque eu estou indo mais rápido. Beleza. Então, a gente percebeu que quando a gente aumenta uma grandeza, no caso, a nossa velocidade, diminui o nosso tempo. Aqui, ó, para 90 km por hora. Tripliquei a velocidade inicial, era 30, foi para 90. Então, o nosso tempo também diminui na mesma A terça proporção. parte multiplicou por 3 a velocidade, divide por 3 o tempo. Beleza? Então, isso aqui, nós já havíamos estudado isso aqui lá na aula de regra de 3, simples, mas agora vamos trabalhar melhor essas informações. E a melhor maneira de entendermos tudo isso aqui, de analisarmos e verificarmos tudo isso aqui, é animados, é na prática. Vamos lá praticar? Na prática, olha só, vamos analisar algumas grandezas. Aqui nós vamos pensar. Tenho aqui a grandeza trabalhadores e obra. Imagina uma situação em que você vai fazer uma obra e quer contratar trabalhadores. Então, a situação, problema, atenção, vamos até conversar com eles aqui, ó. Nós não queremos que vocês resolvam nada. Nesse primeiro momento não é para resolver nada. Essa parte da matemática híbrida, ela é bem dividida. Vocês viram que lá nós vimos primeiro na situação, nós montamos equações, nós interpretamos problemas, só depois nós resolvemos a equação. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, vamos analisar algumas grandezas. Então, é uma análise da grandeza. Esquece a aplicação e resolução do problema. Beleza? Beleza. Então, a gente pode analisar essa grandeza, trabalhadores e obras. Vamos Vamos lá? pensar um pouco? Na telinha, vamos pensar? Olha o problema, olha o problema. 10 trabalhadores realizam uma obra em 12 dias. Então, nós temos quais informações? Nós temos informação de trabalhadores e obra. Beleza. Quanto tempo demorou para fazer essa obra? 12 dias. 12 dias. Então, nós temos 10 trabalhadores que fazem uma obra em 12 dias. Beleza. Vamos colocar uma tabelinha aqui com essas informações? Não precisa resolver, mas a gente tem que enxergar o que está acontecendo aqui. Trabalhadores e dias. Lembrando que aqui nós estamos falando da mesma obra, beleza? Mesma obra. 10 trabalhadores demoram 12 dias. Em quantos dias? Isso. E aí 6 trabalhadores. E a pergunta, em quantos dias? Eu quero saber Os a dias. grandeza de dias. Então, o meu X. X é embaixo de dias. 6 trabalhadores. 6 trabalhadores. Beleza. O número de trabalhadores aqui, vamos lá, olha só, presta atenção. Se 10 trabalhadores demoram 12 dias, 6 trabalhadores vão fazer mais rápido ou vão demorar mais? Olha, então eu diminuí a minha quantidade de trabalhadores. Se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, gente,
é lógico que eu vou demorar mais para entregar a obra. Ah, então peraí. Então, eu vou precisar de mais dias. Uma grandeza desceu. Eu vou colocar a setinha aqui para Coloca a mostrar. setinha. Setinha para baixo, porque aqui diminuiu. Então a vai quantidade. aumentar a quantidade de dias? Sim, agora a gente vai aumentar a grandeza de dias. Ah, então há grandezas aqui relacionadas, um certo trabalho, né? E um certo tempo para realizar esse trabalho. Que trabalho? Essa obra vai ser mais lento, né? Porque tem menos gente trabalhando, então vai demorar mais. Então aqui nós temos um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Vamos anotar para eles lá então, grandezas inversamente proporcionais. G, I, P. Grandezas. Ah, então eu posso abreviar assim? Inversamente. É porque demora muito a gente Proporcional. escrever, né? Mas Aham. olha só, como as grandezas diretamente proporcionais, elas têm as siglas GDP, eu gosto muito de falar assim, GDP e GIP, ou GIP. Beleza. Vamos ver outra grandeza então? Bora Vamos lá, analisar então. outra aqui, olha só. Bolo e trigo. Nós vimos Bolo lá no negócio. circular. Bolo e trigo. Bolo e trigo são duas grandezas. Vamos ver aqui o exemplo. Com Um um quilo quilo de de trigo, trigo, é possível fazer 4 bolos. Beleza, eu vou anotar também aqui, na tabelinha, né? Trigo e bolos. Trigo, Trigo em quilogramas, não é? KG. E bolos. 1 quilo de trigo, 4 bolos. 1 quilo, 4 bolos. Quantos quilos de trigo X, são necessários para a produção de 28 bolos? grandeza direitinho, olha, colocado um embaixo do outro, e agora a gente faz a pergunta. Agora a gente vai fazer aquela análise. Olha para as grandezas, vamos lá. E aí é legal, né, essa questão da análise, porque eu trago para o meu cotidiano, eu trago para a minha vivência. Se na hora anterior, pedreiros e dias, eu percebi que menos pessoas trabalhando ia demorar mais, agora analisando aqui a questão do bolo e do trigo. Se eu tiver mais trigo, eu vou conseguir fazer mais bolo ou menos bolo? Eu quero fazer mais bolos, eu tenho que ter mais trigo ou menos trigo? Aí é uma análise, é uma pergunta. Eu me faço a pergunta, eu estou estudando, eu me faço a Beleza, pergunta. mas deixa eu vou analisar aqui com vocês, gente. Olha para a telinha direitinho e vamos analisar. 1 quilo de trigo, eu faço 4 bolos. Para fazer 28 bolos, eu tenho que ter muito mais do que 1 quilo. Então quer dizer, aumentou aumentou aqui e eu vou ter que aumentar a minha quantidade de farinha de trigo. Beleza, então. Então, olha só, aumenta um, também aumenta o outro. Então, aqui eu percebi que as duas grandezas têm o mesmo comportamento. Então, nós temos uma grandeza chamada de grandeza diretamente proporcional. GDP. Grandeza diretamente proporcional. E agora, olha só, agora, né, nesse momento de construção do aprendizado, nós temos uma proposta de intervenção para vocês. Né? As aulas híbridas, elas têm essa disponibilidade, né, esse dispositivo prático de induzi-los a fazer, a pensar. Olha só, nós vimos aqui na aula que dentro da razão e da proporção, nós vamos aplicar uma propriedade fundamental nas proporções. Beleza. Só que quando eu tenho uma proporção montada, é muito fácil enxergar essa multiplicação cruzada. Muito fácil. Quando eu tenho que montar o problema, é que entra o problema. Porque eu tenho que pensar. Mas é muito prático. Vocês viram aqui. Eu quero fazer mais bolo. É lógico que para fazer mais bolo tem que ter mais ingrediente. Porque se eu diminuir os ingredientes, eu não vou ter mais bolo, vou ter menos bolo. Então, esse é um detalhe importante. E para vocês agora, a nossa proposta de intervenção, isso até para ficar aqui mesmo, né? Ó, agora é com vocês. Ah, professor, então você vai passar um monte de exercício? Não, calma. Calma. Tem aula que vai... Né, a gente não está nem forçando muito, tá? A gente está passando ali no máximo 5 questões bem práticas para vocês pensarem. Mas agora,
Você, ó, é você, não é a internet, não é, tá? É você aí vai criar 4 problemas. Como assim, professor? Problema? A minha mãe vai me bater se eu criar problema. Não é esse problema, não. Ó aqui, ó. Esse problema aqui fomos nós quem fizemos. Nós sentamos na sala dos professores, conversamos e botamos aqui, ó. Não, Valdir, fazer bolo. Ah, não, peraí, então, 1 quilo. A gente foi lá e perguntou para quem faz bolo. Ei, 1 quilo de trigo. Dá para fazer quantos bolos assim, desses bolos de lanchezinho, bolo normal? Tem aquela forminha que é furadinha no meio? Não, dá para fazer 4 bolos. Ah, então, peraí, 1 quilo faz 4 bolos. Criamos um problema. Você aí vai criar 4 problemas. 2 com grandezas diretamente proporcionais e 2 com grandezas inversamente proporcional. Beleza, beleza. Então, gente, olha só. Como o Maurício falou que a gente pensou aí nos problemas aí, que a gente colocou para vocês para explicar grandezas diretamente e inversamente proporcionais, você vai fazer também. Você vai criar o seu problema. Claro que você pode pegar uma ajudazinha ali, mas tenta diferenciar, coloca outros dados, coloca outros números. Sabe o que eu estou pensando aqui? Assim, ó, na sua vivência aí. Ah, professor, aqui onde eu moro a gente faz farinha, tem uma casa de farinha aqui no sítio. Então, o vizinho aqui faz farinha. Vai lá com ele e pergunta, ei, quantos quilos de mandioca você precisa lá para botar de molho, para fermentar e tal, para fazer uma saca de farinha? Aí você vai colocar a saca, tem 60 quilos. Então, tantos quilos de mandioca faz 60 quilos de farinha. Ah, se eu quero fazer mais farinha, então você vai criando problemas. Ah, lá no sítio a gente faz queijo. Quantos litros de leite faz um queijo? Um queijo desse que vocês vendem aí. Cria problemas de vocês. E aí nós vamos depois criar uma maneira... Eu também até pensei aqui, como o Maurício deu esse exemplo, eu pensei, sabe, tipo assim, você pode estar pensando em fazer um cercado para a criação de animais. Isso. Né? Tantos metros quadrados eu coloco... Uma cabeça de gado tem que ter tantos metros quadrados. Mas eu falei no cercado, Maurício. Maurício, se fosse no cercado, vamos supor que você tenha 3 pessoas construindo lá o cercado, beleza. Aí as 3 pessoas demoraram uns 6 dias para formar... 6 dias? 6 então tira uma pessoa porque tem alguém conversando demais. Demorou muito esse cercado. Mas o cercado é bem bonitinho, bem granfinado, todo bem montado. E aí a obra ficou pronta em 6 dias. 3 em 6 dias. Se eu quisesse fazer a obra mais rápido, tinha que tirar alguém ou pensa aumentar. aí. Então você vai pensando, você vai criar. Vai e aí, olha só, nós tivemos uma ideia agora. Vamos criar um drive né, para eles alimentarem. Que aí, olha o que eu estou pensando aqui. A gente vai ter questões etnomatemáticas já no nosso drive. A gente aqui conversando, o Maurício já está pensando já em mais problemas para vocês. Não, é porque assim, ó, onde que nós vamos ver esses exercícios aqui? São muitos alunos, são muitos primeiros anos, não é? É de extrema avilhena. Então nós vamos criar esse drive, vamos pegar um drive e disponibilizar para vocês colocarem nele os problemas aqui, ó. Imagina só se tivermos 20 escolas. Cada sala de aula tem 20 alunos, são 400 alunos. Já falei. Vezes 4 problemas. Já está calculando aí quantos problemas. 1.600 exercícios variados para a gente usar nas nossas aulas. É bom que a gente fica com um banco de questões aí. Perfeito. Então, olha só, fechamos mais uma aula híbrida. Nessa aula aprendemos a analisar grandezas e, de maneira bem prática, sugerimos a vocês criar 4 problemas. O legal é porque é individual. Então, é com vocês. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.